Muito obrigado, bom dia, bom dia. É um grande prazer estar aqui. Obrigadíssimo pela introdução simpática, doutora Fátima Nunes, e agradeço imenso este convite à doutora Wanda de Sá, ao doutor Rodrigo de Paula e à Universidade de Évora e ao projeto PASEV em geral. A minha ligação com o tema da Soundscape é longa, mas não se reflete assim em muita produção textual e, como tal, é natural que muitos não me conheçam. O que me leva a querer explicar o meu percurso e que me traz aqui de uma forma um bocadinho mais longa, para eventualmente depois abrirmos linhas de diálogo com outros participantes no encontro. A minha formação é numa vertente mais técnica. Eu sou doutorado em informática musical e desenvolvi muito trabalho na área da inteligência artificial orientada para a otimização de processos de produção áudio. No doutoramento desenvolvi um sistema para mistura sonora automatizada e o meu grupo de investigação na Queen Mary foi apanhado por uma firma de investimento tecnológico e criámos uma startup em Montreal que já vai no 8º ano de funcionamento e que está a ser uma experiência bastante enriquecedora. Mas, paradoxalmente, o facto de estar na indústria impediu-me de continuar o trabalho académico sobre o tema que estava a tratar no doutoramento, por causa de conflitos de propriedade intelectual, o que me fez voltar para questões de síntese procedimental e soundscapes generativos e muito virados para ambientes imersivos e para jogos de vídeo. E neste ponto já aparece um vislumbre da ideia de soundscape, mas é apenas uma componente e uma consequência de outro conjunto de abordagens. Mas espero que dê uma ideia que é correta de que a minha atividade principal se prende com o desenvolvimento de software. E isso explica, de certa forma, a minha abordagem mental em relação à maior parte dos problemas que vou enfrentando em diversas áreas. Uma linha paralela é a linha do ensino e eu diria que vicissitudes da vida levaram-me a raramente estar vinculado a cursos de computação, que é no fundo aquilo que faço do ponto de vista de desenvolvimento, e há assim uma sincronia crónica entre a minha atividade de desenvolvimento e investigação e a minha atividade de ensino, e estou constantemente a tentar colmatar esta diferença, mas aulas ou dei aulas em cursos de arte, em cursos de comunicação, em cursos de música, dei aulas sobre temas como acústica, produção áudio, design de som interativo, eletroacústica, percepção, cognição. Durante 3 anos fui apoiado por uma Gulbenkian Professorship na área do sound design interativo. E ao longo de toda esta experiência, a minha batalha mais forte prende-se com encontrar estratégias que me permitam dotar os alunos de capacidade de aprender a ouvir. E neste sentido prático, há mais de 20 anos que uso estratégias como o Soundwalk, em muitas ocasiões feito como exercício de abertura de unidade curricular e depois também como exercício de fecho de unidade curricular, e tenho ali uma boa análise comparativa entre dois momentos, e já fiz isto com mais de 50 turmas em universidades em Lisboa, no Porto, em Macau, em ocasiões pontuais na Alemanha, Finlândia, Noruega, e isso traz-me uma coleção de mais de 1500 folhas preenchidas por alunos com análise de percursos sonoros, identificação de objetos sonoros, desenhos pictóricos de paisagens sonoras, e é um manancial de informação que acho que eventualmente fará um bom tema de trabalho do ponto de vista estatístico e qualitativo, mas está na gaveta para um dia acontecer. De qualquer forma, toda esta preocupação do ponto de vista de ensino levou-me a querer quantificar e qualificar mais cuidadosamente os resultados de Soundwalks, e em conversas com colegas internacionais acabei por vir a participar como representante nacional na ação ISO-TC 43SC1 para a standardização do processo de Soundwalk, que resultou em 3 documentos da ISO, os documentos 12913. Depois há uma terceira vida paralela que tem de ser contemplada. Venho de uma família de músicos e tenho formação musical desde cedo, mas do ponto de vista instrumental tenho de admitir uma certa falta de talento, que me levou também desde cedo para avenidas técnicas da engenharia sonora. E nesse sentido trabalhei durante muitos anos, ainda trabalho episodicamente como técnico de som em produção musical. Aliás, aqui o meu ambiente mostra-o. E gravei artistas como Madre Deus, Teresa Salgueiro, Pedro Joia, Mário Lajinha, etc. Isto deu-me muita experiência e encanto, sobretudo pelo processo de captação, e levou-me em paralelo para uma prática artística na área do field recording. E é talvez nesta componente que é
intensamente privada e própria, que encontra uma ligação mais forte com a soundscape. E talvez aqui esta seja a parte que motiva a minha participação, ou pelo menos o tom geral da minha participação nestes encontros, e uma forte componente da mensagem que vá tentando transmitir. Com todas estas interseções, tenho atualmente alguns projetos científicos na área da soundscape que estão um pouco para além dos episódios que vos tenho falado. Há um projeto de preservação da paisagem sonora do arquipélago dos Açores em desenvolvimento. No Porto estamos a fazer um projeto Porto Escondido, com múltiplas camadas de áudio em várias localizações. Depois, ao longo do primeiro confinamento do ano passado, montei informalmente com alunos um conjunto de estações de análise da mudança de paisagem sonora. E o tema escolhido para hoje, que é um projeto financiado pela FDCT de Macau para análise da soundscape macaense. E quando o convite para esta palestra apareceu, o meu objetivo seria apresentar-vos alguns resultados, mas infelizmente com o fecho das fronteiras e a paralisação quase total da atividade internacional da China, o projeto está um pouco em stand-by e posso sobretudo apresentar ideias e resultados preliminares. Não sendo tão interessante como o plano inicial, espero pelo menos que possa partilhar algumas estratégias que inspirem ou despertem curiosidade. De qualquer forma, a escolha deste tema não é de todo inocente. De todos os projetos que desenvolvemos ou estamos a desenvolver, é aquele com a componente mais pronunciada de tecnologia. E mesmo quando ao longo do projeto falar em questões subjetivas, há sempre uma tentativa objetiva de pragmatizar aquilo que é subjetivo. E quando discutimos o tema desta apresentação, apareceu a ideia de contraste com o que o projeto PASEV está a fazer, e há algumas vertentes do que vou apresentar que penso que poderão ser aplicáveis no contexto que serve de mote a esta conferência. Uma primeira reflexão importante sobre o que nos levou à construção do projeto e em ligação com a ideia de que, a preparar esta conferência, estive a reler o livro seminal do Raymond Murray Schafer, que tão oportunamente é lembrado com alguma reverência neste encontro, e a minha cópia tem centenas de anotações a lápis que há anos queria passar para formato digital, e logo no início encontrei vários comentários às preocupações de Schafer sobre a visão negativa associada com o cuidado e a análise acústica como sendo um problema de ruído e não como uma oportunidade de curadoria de paisagem sonora. E a forma como isto foi resolvido em tantas áreas ao longo dos últimos 30 anos. E as minhas anotações diziam, hoje em dia já não se fala de doença mental, mas de saúde mental, não se fala de poluição, mas fala-se de sustentabilidade, e no entanto na área acústica dá-me a ideia que a obsessão continua a ser com os níveis de ruído. E digo isto também porque em Macau, com o seu elevado interesse em termos de variedade de paisagem sonora, o território tinha apenas sido alvo de um conjunto de medições de nível de pressão sonora em 6 locais diferentes, e esta é uma medição longitudinal que dura já há 20 anos, portanto ainda é um conjunto de dados razoável, mas como habitualmente centrada meramente na perspectiva do ruído, e ruído medido apenas como SPL, sem qualquer tipo de sentido crítico. Em 2011, a Direção dos Serviços de Cartografia encomendou uma medição muito mais vasta do ponto de vista geográfico, mas mais circunscrita no tempo, que resulta neste mapa de ruído que temos estado a ver. A norte, a zona urbana, com áreas que estão consistentemente acima do nível de ruído considerado seguro. E estas zonas ali de cima competem anualmente com alguns bairros de Hong Kong como a área mais densamente povoada do mundo. E as consequências sonoras são impressionantes pela negativa. E este contexto de caos sonoro tornou-se para mim muito evidente numa das minhas visitas ao território, porque fiquei num hotel ali naquela zona norte-leste da fronteira, e embora o hotel estivesse bem isolado do ponto de vista sonoro, estava junto a uma obra no posto fronteiriço, que, como muitas outras obras da região, está ativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, e portanto ao longo dessa visita, embora tivesse algumas passagens diurnas pelas zonas mais tranquilas do território, mesmo inconscientemente a exposição ao ruído foi quase perene. E quando voltei para Portugal, calhou ter de ir diretamente para o Porto, onde fico na zona da Foz, num bairro residencial, e garanto que na primeira noite tive uma perspectiva completamente diferente sobre o significado do silêncio. Nunca em 30 anos de escuta ativa cuidada tinha tido uma sensação que me parecesse tão dramática
drástica e tão inesperada em relação à minha própria percepção da exposição contínua a som indesejado. E, curiosamente, 60 quilómetros para o oeste de Macau está uma experiência igualmente dramática, mas completamente diferente. Em Shenzhen, a aposta numa rede de transportes públicos que inclui táxis e TVD é completamente elétrica, torna-a numa metrópole que, embora tenha dimensões muito maiores que Macau, é fantasmagoricamente mais tranquila. As obras também são uma constante, mas como a organização urbana é mais ampla, são sempre distantes e reverberadas, e o som próximo é menos urbano do que em qualquer outra cidade que eu tenha visitado. E, portanto, para além da questão da densidade populacional, hum, e da urgente necessidade de curadoria de soundscape, porquê centrar um projeto em Macau? Ou porquê que dizemos que Macau tem potencial para ser um laboratório vivo de soundscape? Para começar, a área é razoavelmente pequena, o que significa que não é impossível ter uma boa cobertura perpétua de amostragem, e em curtas distâncias temos uma forte diversidade geográfica, com zonas urbanas terrivelmente compactadas, zonas de entretenimento com vários soundmarks icónicos, zonas de beira-mar, zonas de floresta, templos, montanha, etc. A população é extremamente diversificada, algo que vou argumentar que é vantajoso no projeto em que queremos participação, e esta participação é um dado quase adquirido. O território é pequeno e é muito fechado ao exterior, o que o torna praticamente uma ilha no sentido de comunidade que acaba por inspirar nos habitantes. É uma cidade pronunciadamente vertical e, ao contrário da experiência comum, percebemos que a qualidade do soundscape se altera muito também na vertical, e esta é uma componente pouco estudada. A cidade é muito moderna e receptiva a tecnologias inovadoras, e há muitas componentes que são necessárias a um projeto da envergadura do que vos vou descrever, que já estão instaladas. E, como dito, há ainda pouco trabalho sobre o tema, e este é de interesse social, económico e político, particularmente porque, quando olhamos para o contexto ecológico, há problemas que têm de ser urgentemente tratados. O delta do Rio das Pérolas é repetidamente a zona mais poluída do mundo, quer do ponto de vista da qualidade do ar, quer do ponto de vista da qualidade da água. Os dados sonoros que temos aqui, por exemplo, neste quadro, são para toda a China, não são desanimadores, mas certamente não refletem o panorama na zona sudeste. E, neste sentido, não podemos ignorar que a exposição ao ruído está fortemente correlacionada com perda de audição e doenças relacionadas com o stress. A exposição a ambientes sonoros com valência negativa afeta o bem-estar psicológico e a saúde em geral. A subida da sensibilidade individual em relação à qualidade do ambiente acústico tem implicações turísticas, e Macau é um território eminentemente turístico, e há um interesse geral e uma emergência de estándares na área que tornam mais relevante o trabalho, particularmente numa zona com tanto potencial, mas que é tão preocupante. Só partilhar um pouco da diversidade sonora que emerge da diversidade geográfica e cultural. Vamos fazer um soundwalk virtual. Estes sons que vos mostro foram todos captados numa noite semi-amena de setembro. O facto de ser noite não é inocente, não é tão ruidoso como se calhar esperaríamos. Este som das passadeiras pedonais é um daqueles sons que facilmente se tornam um ícone de uma cidade, e é curioso em Macau a opção por um efeito espacial e imersivo, que do vosso lado imagino que não esteja patente, porque o zoom torna tudo monofónico, mas é engraçado porque o som tem uma perspectiva estéreo em todos os 4 postos que rodeiam cada uma das passageiras. E esta zona noroeste da cidade, malgrado aquilo que vimos no outro mapa de ruído que dizia respeito mais a norte e a nordeste, esta zona aqui da Bahia é uma zona razoavelmente mais calma, mas as ambulâncias à distância são uma constante.
為保障你嘅安全，請緊握扶手。Esta parte foi mais um sound ride do que um sound walk, mas Macau está cheio de sons evocativos de jogo mecânico. Claro, as slot machines e o pachinko nos casinos, mas um pouco por todo o lado estes sons metálicos e impulsivos pululam. As gravações originais são feitas em binaural, mas aqui o Zoom tem algumas limitações nesta partilha. Isto é uma pequena amostra de que a diversidade também é climatérica e num dia acontece em todas as estações. Na zona do Cotai, a atividade é toda dentro dos casinos e a zona exterior, ampla, plana e com pouca vegetação, é praticamente a área mais silenciosa do território. Se bem que mais silencioso mesmo é a zona de Coloane, a sul. E Coloane é montanhosa e natural e, como tal, é isolada sonoramente do resto do território. Tem praias, embora não sejam particularmente recomendáveis. E a proximidade do aeroporto de Hong Kong, que é um dos mais movimentados do mundo, significa que nunca passam mais de 10 minutos sem um avião e, portanto, esse é um desafio para o field recording e nunca vos conseguiria mostrar nada particularmente longo de Coloane. No geral, o projeto consiste num balanço entre uma componente de levantamento documental, uma componente de análise e uma componente tecnológica de treino de um sistema de monitorização de qualidade do soundscape. E é visto como um projeto altamente interdisciplinar e não me vou prender muito nos objetivos gerais, os tópicos mais importantes vão ser vistos em detalhe um pouco mais à frente. E, portanto, embora o estado da arte seja amplo, visto que é um projeto multidisciplinar, vou-me concentrar nos aspectos mais tecnológicos, na ligação com a aprendizagem máquina e com a ideia de aferir a qualidade sonora com base num processo algorítmico. E, portanto, tanto quanto conhecemos o trabalho de Yu e Kang, de 2009, é o primeiro a integrar redes neuronais em estudos da soundscape e tenta chegar a um conceito de qualidade subjetiva avaliado por uma máquina. O grupo do Philippe Pasquier na Universidade Simon Fraser é dos mais ativos na área, começando em 2013 com o sistema Impress, que deriva uma classificação de afeto de gravações feitas com telemóvel de paisagens sonoras. E o mesmo grupo mais tarde fornece o único dataset anotado que temos conhecimento para avaliação emocional da qualidade em soundscape. E em 2018 estendem a estratégia de classificação para um modelo de Deep Learning. Em 2019, To e Chung fazem uma revisão literária de todos os artigos em que haja uma relação entre soundscape e inteligência artificial e encontram apenas 26 trabalhos e, portanto, é uma área claramente emergente.
Paralelamente, no campo da ecoacústica, há alguns projetos que tentam identificar aspectos como biodiversidade através de gravações de soundscape, algo que se pode relacionar com a saudabilidade ou a qualidade de um determinado ambiente sonoro, aferido do ponto de vista automático. Também há exemplos de trabalhos que invertem o problema, explorando a criação artificial de soundscapes, de forma a entender quais as características que evocam uma avaliação subjetiva através de manipulação direta de parâmetros. E Thorogood e colegas, também do grupo do Pasquier, inspiram-se nos seus próprios trabalhos de avaliação para construir algoritmos computacionais que acabam por modelar soundscapes em jogos e em ambientes virtuais. No fundo, não há assim tanta coisa nesta área e, portanto, há muito trabalho ainda a ser feito. Um dos aspectos centrais do projeto é a de monitorização e registro do soundscape. E para isso propomos-nos, e esta já é uma das partes que temos estado a desenvolver e está em fase avançada de desenvolvimento, e a nossa proposta é instalar um mesh array de sensores sonoros distribuídos em grelha por todo o território, não só horizontalmente, mas também verticalmente. E num cenário ideal, a distribuição seria suficientemente uniforme para podermos ter interpolação entre sensores com resultados significativos. Na prática, é capaz de ser difícil de implementar a 100%. E quando falo em sensores sonoros, estou a evitar a palavra microfone para enfatizar que o registro de dados nesta vertente específica não é um registro de áudio cru. Registro contínuo de áudio ao longo da cidade levaria a problemas irresolúveis de privacidade e, portanto, os nossos sensores, embora tratem inicialmente áudio digital, depois apenas enviam metadados contínuos. E os metadados vão desde o tradicional SPL a métricas adicionais de qualidade sonora e a descritores Audio Analytics. Audio Analytics, com isto eu quero dizer descritores com etiquetas do tipo de eventos que estão a acontecer. O número de bebês a chorar, ou de cães, ou de qualquer outro tipo de evento sonoro descrito do ponto de vista causal. Os registros sonoros dos soundwalks que fizermos antes são analisados subjetivamente por painéis de avaliadores e o sistema de Deep Learning tenta retirar métricas para a avaliação da qualidade do soundscape. E este sistema todo de sensores tem de ter um conjunto de requisitos razoavelmente complexo. Tem de poder ser instalado com autonomia energética em lugares de difícil acesso, tem de estar constantemente ligado à rede e ter forma de recuperar autonomamente o acesso à mesma, tem de conseguir recuperar de falhas de software, tem de poder transmitir dados potencialmente de forma contínua, tem de ser acessível remotamente para updates e tem de continuar a ser privado e impossível de piratear, ou pelo menos difícil de piratear. Felizmente há soluções de Internet of Things que são interessantes, pelo menos no que diz respeito à estratégia de corrente elétrica wireless e ao acesso online robusto, mas a parte do microfone e do chip de análise tem sempre de ser criado de raiz por nós. E como disse, parte do processo de análise deste sistema de sensores é informado por avaliação subjetiva por participantes, experientes e amadores. E na caracterização subjetiva de Soundscape macaense, a ideia de participação pública aparenta ser das melhores estratégias para a extração de algum tipo de significado que seja generalizável. No passado já fizemos várias experiências de utilização de sistemas sociais e participativos para gerar datasets de sons icónicos de uma região ou para caracterizar subjetivamente e semanticamente a paisagem sonora. E em Macau, a multiculturalidade extremada é um aspecto que valoriza adicionalmente esta ideia de participação pública. Para além da evidente diversidade cultural e geográfica da sociedade, há ainda uma diversidade incomum nas universidades, onde mais facilmente nós recrutamos participantes. E há uma forte preservação das identidades culturais individuais, ou seja, há pouca integração, o que do ponto de vista político e social não é um bom indicador, mas para estudos relacionados com uma verdadeira diversidade na forma de ouvir, representa um acesso muito relevante a uma população que de outra forma seria complicada de congregar.
E se por um lado acreditamos que possa haver uma homogeneização da forma de ouvir em função do ambiente sonoro muito dominado pelo ruído no território, também queremos que será simples encontrar diferenças individuais e culturais na perspectiva qualitativa na análise da paisagem sonora. E um dado espúrio, mas que acho interessante nesta questão da diversidade de formas de ouvir é o seguinte: pela proximidade entre Portugal e Macau e pela grande importância da indústria dos casinos e por arrasto da indústria do espetáculo dentro dos casinos, calhou que vários ex-alunos meus de universidades e escolas técnicas portuguesas estejam agora a trabalhar nos casinos de Macau. E invariavelmente eles têm a mesma história a contar sobre a diferença entre fazer som ao vivo em Portugal e no Sudoeste Asiático. E aqui eu digo Sudoeste Asiático por influência deles, porque dizem que toda a região funciona mais ou menos da mesma forma. Nas palavras deles, para que o som seja apreciado em Macau, tudo tem de ser muito súbito, muito constante, muito despido de nuances. A falta de impacto constante leva a uma perda de interesse e à percepção de que a qualidade do espetáculo é menor. E, portanto, uma pergunta que tem imediatamente de ser colocada é se, partindo do princípio que esta estatística de bolso possa ser validada, se há uma relação entre esta estética e a vida em ambientes sonoros com ruído, com fundo perpétuo. E a intuição natural é de que um fenómeno cultural não possa ser explicado em termos tão simples, mas curiosamente, há uns anos atrás fizemos um estudo que não tem nenhuma relação com nada do que vos estou a contar, mas que teve uns resultados laterais surpreendentes e que vale a pena descrever aqui muito sucintamente. Estávamos a estudar a avaliação da percepção subjetiva de qualidade sonora em relação à compressão dinâmica em misturas áudio. E utilizamos para isso um teste multi-estímulo em que vários participantes ordenavam ao longo de uma escala de 0 a 100 a sua avaliação da qualidade de cada estímulo. E os estímulos eram versões com processamento diferente da mesma mistura ou de um instrumento musical. E esta diferença de processamento prendia-se com versões mais ou menos comprimidas, mais ou menos limitadas ou razoavelmente dinâmicas. E sem surpresa, quando um processamento resultava em volume superior, o estímulo era visto como tendo mais qualidade. Mas quando o volume era perceptualmente igualizado, de forma a parecer idêntico, o estímulo mais dinâmico era o mais apreciado. E isto há vários estudos que comprovam estas duas ideias. Mais volume é visto como mais qualidade, mais dinâmica é visto como mais qualidade. Mas em paralelo, quando olhámos mais profundamente para os dados, vimos um fenómeno estranho. Na avaliação da versão com a limitação mais agressiva, portanto, com a gama dinâmica mais reduzida, havia uma forte polarização entre um grupo que fazia uma avaliação muitíssimo negativa e um segundo grupo que fazia uma avaliação razoavelmente em linha com outros estímulos mais apreciados. E nós nem sequer estávamos a olhar para isto, foi um desvio padrão invulgarmente elevado que nos fez olhar com um bocadinho mais de cuidado. E na tentativa de cruzar este clustering com outros dados, chegámos a uma forte correlação com a idade. Pessoas mais jovens gostavam de sons com gama dinâmica mais comprometida, pessoas de uma geração mais velha gostavam de sons mais dinâmicos. E a conclusão indelével, embora seja necessário mais estudos para suportar isto, é que o público jovem que cresceu a ouvir música comercial extremamente limitada dinamicamente se tornou mais tolerante a este tipo de processamento. E é preciso notar que se uma motivação por trás da compressão dinâmica na música são as loudness wars das últimas décadas, uma segunda razão para comprimir gama dinâmica é a existência de um fundo de ruído muito elevado. Música muito dinâmica não resulta particularmente bem no rádio de um carro com o ruído do trânsito. E, portanto, isto tem um paralelo com aquilo que acontece em territórios extremamente ruidosos. A gama dinâmica limitada pode ser vantajosa. Mas, de qualquer forma, independentemente do que vier a ser descoberto, ter avaliações que sejam diversificadas do ponto de vista cultural é sempre uma vantagem. E no caso do projeto, quando eu falo em avaliações e participantes, estou-me a referir à ideia de fazermos workshops de soundwalk, que depois são seguidos por reflexões e questionários, sessões de escuta crítica de ambientes sonoros generativos ou reais, a construção de painéis de avaliação que identifiquem aspectos objetivos e subjetivos de gravações colecionadas durante passeios sonoros com curadoria, etc, etc.
Algumas palavras também em relação à estratégia técnica para captação dos soundwalks. Primeiro é de notar que a ideia de gravação do soundwalk não acontece em paralelo com uma atividade com múltiplos participantes. O plano é ter uma fase de preparação em que os percursos são desenhados em função de soundmarks e objetos sonoros ou ambientes sonoros de interesse. E depois, numa segunda fase, os percursos são captados apenas por um técnico e apenas após um processo de validação, analisando ambas as fases, é que avançamos com um soundwalks com participação pública. Primeiro formando participantes e depois seguindo a atividade com um conjunto de estratégias de análise, como atrás referi. Na captação em si, vamos privilegiar os formatos imersivos, sem dúvida que utilizaremos um microfone binaural de grande qualidade, no caso um Neumann KU-100, como estratégia principal de registro, mas também um conjunto Ambisonics para maior compatibilidade futura com formatos imersivos e para poder criar múltiplas perspectivas do ponto de vista da pós-produção. Uma outra componente interessante que se prende com a ideia de preservação futura de soundmarks ou de ambientes de Macau é de desacoplamento entre fonte e envolvente. As gravações que vos mostrei até há pouco são claramente documentais e gravações deste tipo são importantes para no futuro termos uma ideia do que era o som do passado na região, mas há uma forte possibilidade de encontrarmos cenários em que emerge a necessidade de virtualizar uma componente do soundscape macaense, ou porque num jogo de vídeo realista na primeira pessoa há a possibilidade do protagonista entrar na igreja de São Lourenço e ouvir uma envolvente sonora imprevisível, mas com aquele ambiente específico, ou porque queremos projetar uma hipótese relativa à sonoridade dos sinos do templo Amá no século XIX, antes da construção do pavilhão de recepção a turistas, que cria uma forte reflexão e, portanto, altera acusticamente o espaço. E em relação a isto temos duas soluções evidentes. Modular a fonte, utilizando técnicas de áudio procedimental, em que de certa forma sintetizamos as propriedades físicas elementares de cada sistema de geração de som. Aqui está um exemplo relativamente cru, feito com uma linguagem de programação visual. Portanto, o que vem aqui é toda a programação em Pure Data que gera um som de sinos de campainha de telefone. Portanto, isto é aquilo a que chamamos síntese fisicamente informada. Esta foi feita pelo meu colega Andy Farnell. Modelamos a ideia do batente e a estratégia de excitação, as propriedades materiais do sino, a ressonância. É uma espécie de modelo excitação oscilador filtro. E uma vantagem adicional do áudio procedimental é de que ao modelar inserimos parâmetros que criam dependências e depois podem ser modificados de acordo com fatores que podem ser muito evidentes, como por exemplo a dimensão de cada um dos sinos da campainha, mas também obscuros, como a composição material dos mesmos. E caso haja registros históricos de alterações físicas a um objeto que estamos a modelar e que estejam bem documentadas, simulá-las também é razoavelmente fácil. Atingir um nível de realismo extraordinário não é simples e depende muito do trabalho que é colocado no processo de design do modelo, mas esta é uma área de trabalho muitíssimo fervilhante, muito por causa das suas aplicações em videojogos, mas que tem também sido amplamente usada em arqueoacústica ou em soundscape generativo. E depois, a segunda componente é o ambiente. E aqui entra a ideia de convolução e resposta ao impulso. Já ouvimos aqui em algumas palestras falar na ideia. A ideia base que provavelmente conhecerão é de que utilizamos um impulso, como um tiro de pólvora seca ou um balão a rebentar no interior de um espaço acústico de interesse, gravamos a resposta e posteriormente, através de uma operação matemática de convolução, conseguimos virtualizar a existência de uma qualquer fonte sonora que seja previamente gravada num ambiente seco, de forma a que aparente estar no espaço físico onde criámos esta resposta ao impulso. Este era o som de um balão rebentado dentro da igreja de São Lourenço,
E agora estou-vos a falar de dentro da igreja de São Lourenço. E gravei isto aqui, portanto é a minha voz em São Lourenço. Alguns detalhes técnicos, só para que não fique uma ideia demasiado casual do que este processo implica pela descrição simples que vos fiz. Gravar um impulso de balão ou mesmo de pistola é insuficiente, uma vez que estes sons não têm um espectro plano e dificilmente são repetíveis. Um verdadeiro impulso tem energia infinita no momento zero e energia zero em todos os outros momentos, e isto acaba por resultar numa distribuição espectral com energia igual em todas as frequências. E no domínio digital simulamos este sinal por uma função delta, que é um 1 seguido por infinitos zeros, mas mesmo estas estratégias não são ótimas, e visto que queremos energia constante por frequência, aquilo que normalmente fazemos é estender o tempo e utilizar uma abstração daquilo que é o impulso, a que chamamos varrimento sinusoidal, que soa assim. E injetamos este varrimento sinusoidal na sala através de um microfone omnidirecional através de um altifalante, e usamos um microfone omnidirecional para captar o retorno. E colocamos o altifalante e o microfone em vários pontos de interesse. O processo de descompactação deste varrimento sinusoidal de forma a que se torne novamente num impulso não é simples, e de momento é sempre necessário recorrer a uma solução de programação para o fazer, e isto significa que a transferência do resultado da gravação para um plugin comercial não é trivial. Alguns até aceitam exclusivamente varrimentos como impulso, mas normalmente são soluções muito fechadas. Um último ponto a destacar é a ideia de que, para realismo absoluto, o sinal que processamos através da convolução deve ser não só seco, como referi há pouco, mas verdadeiramente anecoico. E, interessantemente, a criação de um som através de síntese procedimental cria algo que na sua essência é anecoico. E, portanto, neste sentido, ambas as abordagens de áudio procedimental e convolução funcionam bem em sinergia. Do ponto de vista do projeto em si, uma das propostas é exatamente a criação de modelos procedimentais para os soundmarks mais evidentes do território, que são maioritariamente sinos, mas também pontes e, numa abordagem mais contemporânea, alguns dos sons icónicos associados aos casinos. E a proposta complementar é a de criação de uma biblioteca de respostas ao impulso, algo que já é amplamente feito academicamente. Por exemplo, há a biblioteca Open Air da Universidade de York, e também comercialmente a empresa AudioEase tem uma das mais diversificadas bibliotecas de respostas ao impulso, mas que não existe em Macau. Numa dimensão mais experimental, uma outra componente do projeto é a da criação de algumas estações de registro sonoro multicamada. Nestas estações interpretamos o som em várias dimensões ou de várias perspectivas. É uma abordagem inspirada no processo de restauro de peças de pintura, em que os técnicos de restauro fazem imagiologia em múltiplos comprimentos de onda e, portanto, veem a pintura em espectro visível, infravermelho, ultravioleta, etc., para descobrirem as camadas ocultas na imagem, e nós mimetizamos esta abordagem sobrepondo microfones convencionais com microfones de contacto, agarrados a estruturas ou a membranas, detectores de ultrassons com microfones de bobina de indução para perceber o ruído eletromagnético no mesmo espaço. E o objetivo de uma abordagem deste género é ter um registro longitudinal da forma como o som evolui em algumas localizações-chave. Não tem tanto um âmbito analítico e de utilidade numa comparação semanal ou mensal, mas esperamos resultados úteis e impactantes como contrastarmos períodos de tempo bem mais longos. Alguns dos tópicos que tenho abordado, as gravações de Soundwalk, as estações de registro multicamadas, geram um manancial de dados potencialmente assustador. E já tinha mencionado o meu projeto pessoal e informal de registro contínuo durante o primeiro confinamento, e nesse caso montámos 4 estações de monitorização em Almada, Lisboa, Porto e Matosinhos, cada uma apenas com um microfone omnidirecional, e quando parámos as gravações tínhamos preenchido 4 discos rígidos de 2 terabytes cada. E a existência destes tipos de dados intermináveis implica sempre um processo de curadoria.
E no caso de Macau, não é que haja uma motivação artística por trás da aquisição, mas porque, para além dos dados analíticos puros, podem aparecer momentos gravados que funcionem como registros documentais de algo que deva ser preservado no tempo com maior destaque. E este é o ponto em que a sensibilidade humana é mais complicada de emular. Não consigo deixar de fazer um paralelo com a fotografia. A fotografia é um hobby que me acompanha há muito tempo. A minha esposa é fotógrafa e ela, ao contrário de mim, tem o hábito de, em passeio, utilizar persistentemente o telemóvel para fotografar tudo o que acontece. E um telemóvel moderno, do ponto de vista técnico, é profundamente competente. E o olhar de uma fotógrafa é treinado, e mesmo que seja aplicado no lazer. E, no entanto, eu estimaria que em cada 2.000 fotografias que ela tira com o telemóvel, uma terá aquilo que chamaríamos qualidade profissional e é digna de preservar, com composição, enquadramento e cor e profundidade que lhe permitiriam ser publicada. Em comparação, nas fotografias que ela tira em contexto profissional, essa relação é provavelmente de 1 para 1. Todas as fotografias saem com um nível muito elevado. E a diferença é claramente a preparação e o tempo dedicado. Não é? O mesmo se aplica ao field recording. Por muito que por vezes o importante seja o análogo à fotoreportagem, ter o gravador pronto para captar um momento que é irrepetível, as gravações de que eu pessoalmente mais me orgulho são invariavelmente muito planeadas e fruto de muito tempo e investimento. E, portanto, voltando a esta ideia do registro sonoro com uma dimensão muito larga, e tão larga que é intratável por ouvidos humanos, a questão acaba por ser como é que chegamos ao processo de curadoria em que selecionamos as zonas de verdadeiro interesse. E este é um ponto que não temos qualquer resposta de antemão, mas está listado como um importante objetivo exploratório. Portanto, em suma, esta é uma visão multifacetada da Soundscape, sempre com um âmbito razoavelmente pragmático, em que ambicionamos criar um conjunto de percursos sonoros no território, preservar os percursos em registro documental, analisar subjetivamente a percepção do soundscape com recurso a participantes oriundos de múltiplas culturas, retirar métricas quantificáveis desse processo de análise, implementar um sistema de audio analytics que consiga quantificar eventos sonoros dentro de uma determinada taxonomia, instalar uma grelha de sensores horizontais e verticais capazes de retirar continuamente resultados de acordo com as métricas quantificáveis e investigadas, obter um registro da evolução da qualidade do soundscape no território, intervir acusticamente ou sonoramente no território em função dos resultados, criar uma biblioteca de resposta ao impulso em geografias-chave, criar modelos procedimentais para síntese dos soundmarks macaenses, fazer um estudo longitudinal multicamadas da evolução sonora em pontos-chave do território e desenvolver um sistema de curadoria de Big Data em formato áudio que revele os eventos a preservar. E, portanto, é uma quantidade um pouco assustadora de objetivos para um projeto a 3 anos, particularmente com alguns deles a implicarem múltiplas incógnitas, mas de certeza que encontraremos resultados interessantes pelo caminho, eventualmente que possa voltar a partilhar aqui nestes encontros, esperemos, e com isto termino e estou disponível para questões que vos atormentem. Muito obrigado.